Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor, e acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Porque colocam o Senhor à prova. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Louvado seja Deus. Só até aí você pode se assentar, querido. A palavra de hoje é uma palavra muito simples, muito direta. Não é novidade para ninguém esse texto. Essa passagem é uma passagem muito conhecida. O povo de Israel saiu do Egito depois de mais de 400 anos de cativeiro, depois das 10 pragas liberadas, depois da travessia do Mar Vermelho, depois de muitas manifestações extraordinárias do poder de Deus. E aqui, atravessando o deserto, como o verso 1 nos mostra, eles andando de um lugar para o outro, acampam em Refidim, e lá não havia água para eles beberem. Eles então vão a Moisés e reclamam com Moisés. E eles dizem para Moisés: você nos tirou do Egito para nos matar de sede. Aqui, nesse deserto, seria melhor a gente ter ficado lá? Bem, Moisés, ele vai até o Senhor e ele diz: Senhor, o que eu faço com esse povo? Né? A oração de Moisés, o clamor de Moisés é uma pergunta. Eles estão a ponto de apedrejar-me. O que eu faço com esse povo? E aí Deus dá uma ordem um tanto quanto estranha para Moisés. Deus diz para Moisés: pega a tua vara e vai até a rocha que está em Horebe e bata na rocha. E aí, então eu vou fazer jorrar a água da rocha para saciar a sede desse povo. Mas como Moisés estava acostumado com as ordens um tanto quanto estranhas vindas do Senhor, depois de 10 pragas, depois de um mar aberto diante dos seus olhos, ok, então é para bater na rocha, vamos bater na rocha. E Moisés faz dessa maneira, e a rocha jorra água, abundante água, abundância de água. Sem dúvida nenhuma, uma manifestação extraordinária do poder de Deus, que numa aplicação prática traz para nós a certeza de que, mesmo quando estamos num lugar desértico, mesmo quando parece que nada vai dar certo, debaixo de uma ordem de Deus, o quadro pode mudar. Você crê nisso? Diga amém. Olha para o teu irmão e diga isso para ele: basta uma palavra do Senhor. Uma palavra. Você pode estar achando que não tem solução, mas se ele te der uma revelação hoje, a estratégia vai fazer esse quadro mudar. Uma revelação. Deus diz: faz isso aqui. Eu nem pensava nisso. Aliás, eu achava que isso era impossível. Aliás, porque era impossível e improvável, eu nem cheguei a cogitar essa possibilidade. Isso é revelação. Revelação é o que confunde sábios e entendidos. Revelação é aquilo que nós não sabemos e que de repente o Senhor faz a gente conhecer. E se você e eu alcançarmos hoje uma revelação, seja qual for o quadro da nossa vida, vai mudar. Muda! Muda na hora! Olha para o teu irmão e diga assim: você pode até ter chegado aqui com sede,
mas você vai sair daqui cheio. Louvado seja o nome do Senhor. Só que para quem conhece um pouco a palavra de Deus, sabe que essa não foi a única oportunidade que o povo de Israel teve de ver uma rocha, uma pedra jorrando água. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Números capítulo 20. E nós vamos para a segunda oportunidade em que Deus dá ao povo de Israel de ver uma rocha jorrando água. Milagre, milagre, que confunde sábios e entendidos. Vamos do versículo 2, Números 20, capítulo 2, versículo 2, diz assim: não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão, e discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor, porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui. Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão reúna a comunidade diante desta fale aquela rocha, e ela reverterá, ou melhor, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar a água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade, à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Bem, a gente leu a primeira passagem, Êxodo capítulo 17, quando o povo tem sede e Deus dá uma ordem para Moisés, para que Moisés batesse na rocha, e Moisés bate na rocha, a rocha jorra água e todo o povo é abençoado. Aí aqui em Números 20, nós vemos o povo chegando em Cádiz, e de novo o povo reclama da falta de água. De novo o povo diz que não tem o que beber e que seus filhos estão morrendo de sede, seus rebanhos estão morrendo de sede. E eu preciso te lembrar que essa situação aqui de Números 20, ela acontece pelo menos 30 anos depois da primeira situação. 3 décadas depois da primeira situação acontece essa segunda situação. O que traz para mim a ideia de que o povo não aprendeu na primeira situação. Traz para mim a ideia de que o povo que murmurou na primeira situação, murmurou sem pudor ou sem temor nenhum na segunda situação. Assim como eu disse, e a gente já pode trazer uma aplicação prática de que uma palavra do Senhor muda a atmosfera de maneira instantânea, uma outra coisa que podemos aplicar na nossa vida é que se o Espírito Santo nos dá hoje uma experiência, essa experiência não pode ficar presa ao nosso hoje, ou à nossa semana, ou ao nosso mês, ou ao nosso ano, mas essa experiência ela precisa reverberar durante a nossa história. Jeremias entendia isso com muita clareza, e por isso que ele deixou para nós um legado sobre a importância de trazermos à memória aquilo que pode nos dar esperança. Esse exercício é fundamental, mas Deus um dia não saciou a nossa sede, Deus um dia não agiu na nossa vida, a gente vai reclamar de novo, a gente vai murmurar de novo, a gente vai de novo colocar em xeque a libertação, a gente vai querer comparar o nosso tempo de mundo com o nosso tempo de liberdade.
porque era isso que eles estavam fazendo. É como se nós, crentes em Cristo Jesus, olhássemos para o nosso passado e disséssemos que quando não éramos crentes, vivíamos uma situação melhor do que a que vivemos hoje. Aí Deus, na primeira vez, na sua infinita misericórdia, vai lá, supre a necessidade do teu coração, te abençoa e te faz, experimentar do sobrenatural. Só que 30 anos se passam e aí você cai no mesmo erro. E aí você faz as mesmas exigências. Eu quero que você saia daqui nessa manhã entendendo a soberania de Deus. Que Deus é esse que, num amor infinito, olha para mim, para você, que somos falhos, que somos finitos, que somos incapazes, que somos imperfeitos, e diz: não tenho vos chamado mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu tenho vos chamado de amigos, porque eu tenho revelado a vocês os meus princípios, os meus propósitos, minhas metas, meus objetivos. Que Deus é esse maravilhoso? Mas a gente acaba se confundindo um pouquinho com esse amor, com essa liberdade que Ele nos dá. Eu costumo dizer, irmãos, que muitas das vezes intimidade inibe autoridade. Tem gente que não sabe administrar bem a intimidade que alguém dá a ele. E aí essa pessoa, porque se acha muito íntimo da outra, começa a abusar. São brincadeiras fora de hora, são palavras mal faladas. Entre nós já é um problema. Fica muito pior quando estamos falando de Deus. Fica muito pior quando no nosso relacionamento com o Senhor nós nos tornamos abusivos, abusados. O povo achou, a primeira vez a gente reclamou, saiu água da rocha, vamos reclamar de novo que Ele vai dar o jeito dele. Me ajude a ministrar, olha para o teu irmão e diga assim: aprenda de uma vez por todas. Isso, com cara de profeta, diga para ele assim: Deus não é o teu empregado. Ele tem te chamado de amigo, mas Ele continua sendo rei. E sendo rei, Ele continua sendo soberano. Soberano. Mas esse povo tinha um excelente advogado, Moisés. O cara para orar bem pelos outros. Moisés orava muito bem pelos outros. Tem um outro episódio, todo mundo conhece, quando ele desce do Monte Sinai com as tábuas da lei, e ele ouve barulho de festa e tal, e chega lá, o povo tinha levantado, erguido um bezerro de ouro, e estavam adorando a outro Deus, Deus que tinha olho, mas não via, tinha boca, mas não falava e tal. Ele fica revoltado, que não sei o que, ele quebra as tábuas, que não sei o que, e aí Deus já começa a chamar o povo de Israel de povo de Moisés. Deus já não fala assim, meu povo, Deus fala assim, vai lá e vê o teu povo. E mesmo com toda a revolta de Moisés, e ele ficou muito chateado, porque ele viu que 40 dias longe do povo já foi o suficiente para aquele povo se dispersar e se desviar. Mesmo muito chateado, a Bíblia diz que o Senhor diz, não quero mais saber deles. Mas Moisés vai lá e intercede pelo povo. E Moisés usa palavras, bem colocadas. Ele diz, Senhor, mas como é que os povos inimigos vão falar a nosso respeito? Porque foi o Senhor que nos tirou do Egito. Eles vão falar mal do Senhor, porque vão dizer que o Senhor não fez a obra completa. Sabe pedir, sabe? Bom intercessor. Mas a Bíblia diz que Deus diz para ele, ok, o que eu prometi eu vou cumprir, tá bom? Tua preocupação é com essa? Tua preocupação é essa? Então fica tranquilo, eu disse que daria a terra prometida para vocês, uma terra que mana leite e mel e tal, vou dar. Eu disse que eu derrubaria todos os inimigos que aparecessem, vou derrubar. Só que não sou eu que vou não, vou mandar um anjo, porque um anjo só resolve esse problema aí. Eu vou mandar um anjo e esse anjo vai resolver o problema. E aí Moisés podia, beleza, a gente quer mesmo o que o Senhor faz, a gente não quer o que o Senhor é, então está tranquilo. Mas não, Moisés demonstra um caráter, ali naquele momento em especial, ele demonstra um caráter bem formado, e ele diz, se a tua presença não for, eu não vou. Não quero um anjo, e nem quero os milagres, eu quero a tua presença. Então Moisés, ele sabia usar as palavras, e aqui mais uma vez ele vai e intercede, ele diz, Senhor, o povo está com sede, Senhor. O povo está com sede. E aí Deus diz para ele assim, ok Moisés, vamos para o texto, para ficar mais fácil.
O texto diz assim: o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. Então Moisés ele se apresenta diante do Senhor e ele diz: Senhor, o povo está aí reclamando de novo. Tá, ok, Moisés, vou dar água de novo para esse povo. Pega seu irmão e vai até aquela rocha e fale a rocha. E aí eu pergunto a você: Moisés obedeceu ao Senhor? Sim ou não? Parcialmente. Ele foi até a rocha? Foi. Mas Deus mandou ele fazer o que com a rocha? Falar. E o que ele fez? Ele feriu. Eu quero que você entenda uma coisa, que a rocha, ela não poderia ser ferida por vara alguma. Se você quiser fazer esse teste, faça. Se você estiver num lugar que tenha uma grande rocha, pega um pedaço de madeira, de pau, e tenta machucar a rocha. Você vai quebrar a madeira, mas não vai machucar a rocha. A rocha, aqui, tanto em Êxodo 17 como em Números 20, representa Cristo. Repita comigo: a rocha é Cristo. Engraçado, sabe que à noite eu vou estar ministrando sobre igreja, eu vou estar falando sobre a palavra de Deus para Pedro, dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E a gente tem um trocadilho aí, que Pedro é pedra pequenininha, e essa pedra é uma grande rocha. Então o texto literal diz assim: você é uma pedrinha pequenininha, e sobre esta pedra enorme eu edificarei a minha igreja. E essa pedra enorme é a revelação que Deus deu a Pedro, porque antes Jesus pergunta: o que falam ao meu respeito, o que vocês dizem que eu sou? E aí debaixo da revelação Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aqui ó, está aqui ó, Cristo, essa é a informação. Aí ele diz: também te digo, você é pedrinha, e sobre esta pedra grande eu edificarei a minha igreja. Então a Bíblia fala muito sobre Cristo como a pedra angular, como a base da igreja. E aqui em Êxodo 17 e em Números 20, a pedra é Cristo. E como eu te disse, ninguém pode ferir a pedra, a não ser que haja uma permissão. Repita comigo: permissão. Porque em Êxodo 17, Moisés fala com a pedra, ou ele fere, ou ele bate na pedra? Ele bate na pedra. Em Êxodo 17, na primeira situação, ele não fala com a pedra, ele bate na pedra. E eu pergunto a você: na primeira situação, alguma coisa acontece com Moisés? Não, está tudo tranquilo. Mas na segunda, Deus manda ele falar, e ao invés dele falar, ele bate, igual ele fez na primeira. E eu pergunto: e aqui, acontece alguma coisa com ele? Acontece. Porque depois que ele bate na pedra, a pedra jorra a água. Mas Deus diz assim: por que você não confiou na minha santidade? Você e o seu irmão não conduzirão o povo até a terra prometida. Ou seja, vocês não entrarão na terra prometida. Arão morre algum tempo depois, e Moisés chega a ver a terra prometida, mas não entra porque morre antes. Coisa terrível. E aí, sabe, queridos, como eu disse, a palavra ela é muito objetiva. É só a gente ler e tentar construir uma narrativa a partir da nossa aplicação prática. O povo tem sede, o povo pede água, Deus dá uma ordem para Moisés, ou seja, tem uma permissão de Deus para que a rocha seja ferida. A rocha é Cristo, e dessa rocha sai água. Até aí tudo bem? Amém ou não amém, irmãos? Vem uma segunda situação em que o povo tem sede de novo. Moisés de novo clama a Deus pela misericórdia, e agora Deus não dá uma ordem para ferir, para bater na rocha. Deus dá uma ordem para falar a rocha. Moisés desobedece, bate na rocha. Pela misericórdia a rocha jorra a água, mas Moisés não entra na terra prometida, porque ao invés de falar ele bateu.
Pastor, vamos chegar no lugar de conclusão? Vamos embora. Repita comigo: só se fere a rocha quando Deus permite. No caso de Jesus, fala mais alto, no caso de Jesus, só se pôde ferir a rocha uma vez só. Se você estivesse entendendo aquilo que o Espírito Santo já ministrou no meu coração, você estava explodindo em glória a Deus e aleluia. Mas vou deixar você pegar no tranco. Estávamos todos nós sedentos. Estávamos todos nós dentro de um deserto. Estávamos todos nós clamando pelo socorro, sem saber orar direito, murmurando, batendo, dando murro em ponta de faca, jogando culpa um no outro, até que Deus, na sua infinita misericórdia, João capítulo 3 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, tá pegando, né, irmão? Deus dá uma ordem, e Jesus, ele se predispõe a fazer isso. Filipenses capítulo 2, abriu mão da sua glória e assumiu forma de servo de homem, a si mesmo se humilhou, se entregou. Rocha ferida. Oh meu Deus, negação, tortura, crucificação, até que chega a hora em que ele, com os braços abertos, preso ao madeiro, grita: está consumado. Ei! Oh meu Deus, oh meu Deus. Fala pro teu irmão, diga: já foi, irmão. Sabe, é Deus olhando e dizendo assim: está vendo aquele pecado ali? Não tem cordeiro que limpe aquele pecado. Pode pegar o animal mais puro de toda a terra, está vendo aquele pecado ali? Não tem sangue desse animal que purifique aquele pecado. Então o que a gente faz? Tem que ser o cordeiro perfeito. Ah, mas vai ser ferido? Vai ser ferido, vai ser transpassado, vai ser humilhado. Oh meu Pai, é como se Jesus pudesse dizer assim: não, mas eu não vou. Não, eu. Não, mas eu vou. Eu vou. Ele merece isso. No domingo passado eu estava pregando aqui sobre graça que não se intimida. Não tem ninguém que pode se levantar contra a graça dizendo assim: fulano não merece. Não é você que escolhe quem merece. Quem escolhe quem merece é o céu. Se você está aqui, o que menos importa é o teu passado, porque Deus lança o teu passado e o teu pecado no mar do esquecimento. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Graça está consumado. E aí, queridos, a proposta é vivermos essa liberdade. Eita! Paulo escreve aos Gálatas capítulo 5 versículo 1 e diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Já falei isso aqui dezenas de vezes, me parece redundante. Liberdade para que Cristo nos libertou? Como assim? É porque existe liberdade e liberdade. Tem gente que está vivendo aquém da plenitude, e não é porque Deus quer que você viva, é porque você está escolhendo viver aquém da plenitude. Tem gente que está vivendo aquém da liberdade, e não é porque Deus escolheu, é porque você que está querendo viver aquém da liberdade. Porque quem quer ser livre, pode ser livre. Eita. Livre das amarras, livre das acusações, livre das condenações, livre dos preconceitos, livre, livre, livre. Bata no teu peito, diga: em Cristo Jesus, eu sou livre.
Aí alguém chega assim: pastor, mas é porque eu sou baixinho, é porque eu sou alto, é porque eu sou negro, é porque eu sou branco, é porque eu sou gordinho, é porque eu sou magrinho, é porque eu sou pobre, é porque eu sou rico. Não interessa, Jesus morreu para todo mundo. O que eu sei é que você é livre. Está consumado. Então repita comigo: a rocha só pôde ser ferida uma vez. Uma vez. E aí, pastor? E aí que depois que a rocha foi ferida, o que Deus quer é que você converse com ela. Não dá para admitir crente que está querendo bater na rocha, crente mal criado, crente revoltado, crente que está com raiva. Não. Teve que ter ferimento, porque se não tivesse ferimento não tinha remissão. Ferimento que trouxe a água da vida. Só que não vai ter cruz de novo não, irmão. A cruz não tem prazo de validade não, irmão. Você entende isso? É porque a gente se confunde com essa nossa vidinha limitada. E na nossa vidinha limitada, tudo tem prazo de validade. Carteira de motorista tem prazo de validade, o açúcar tem prazo de validade, o sorvete tem prazo de validade, gasolina tem prazo de validade. Não, já passou muito tempo, ficou velho. Salvação não fica velha. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas sabe o que o diabo quer? Coloca para mim Gálatas 5:1 aí. Oh meu Deus. Oh meu Deus. O que o diabo quer é te levar de volta para o estado que você vivia antes da salvação. Mas antes de botar na tela, antes dela, olha para o teu irmão e diga assim: para esse lugar você não volta nunca mais. Profetiza isso, coloca para mim, irmã. Olha o que está escrito: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente Oh meu Deus. Não volta não, irmão. Não volta não, irmã. Irmão, se Paulo escreve isso é porque existe essa possibilidade. Ele está dizendo assim: liberdade para valer, não volte a ser escravo não. Por que ele escreveu? Porque de repente tinha um outro que estava voltando a ser escravo. Gente que aqui no culto está vibrando na palavra, mas que amanhã, quando bate de frente com a conta bancária, já se diminui. Não, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu sirvo a um Deus que é dono do ouro e da prata. Ele é o Deus da provisão, o maná vai cair. Louvado seja o nome do Senhor. E não tem ninguém enganado não, porque Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Eu venci. Às vezes tem gente, sabe, que um dia entra no meu gabinete e diz assim: pastor, o senhor estava pregando tal dia e liberou uma palavra de Deus, meu coração se encheu de ânimo, e aqui, pastor, vim aqui para orar com o senhor pelo meu novo negócio. Ora aí, não sei o que. Aí essa pessoa arranca, né, a página da Bíblia que diz: no mundo tereis aflições. Ela arranca, né, porque ela sai dali com otimismo lá no alto, e nada contra o otimismo. Nada contra, mas tem essa página, né? Aí chega no dia seguinte, ela vai vender, vai empreender, vai fazer alguma coisa, não deu certo. Aí no outro dia não deu certo, no outro dia não deu certo. Quando chega no domingo que vem: ei, irmã, a parte do Senhor, ela já está assim. O que houve? Não, pastor, porque está tudo dando errado, que não sei o que, papapá. Sabe o que ela está fazendo? Está voltando para a escravidão. Eu quero profetizar que a palavra de otimismo vai te acompanhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nos mais altos céus, no mais profundo abismo. Até ali a mão do Senhor vai te sustentar. Quando parecer que está dando tudo errado, você vai ouvir a voz de Deus dizendo: eu já fui ferido, o castigo que te traz paz estava sobre a minha vida, e por causa das pisaduras que eu sofri, você é sarado. Já foi! E se ele disse: no mundo tereis aflições, é porque a água pode faltar de novo.
E aí, pastor, e se a água faltar de novo? Aí a gente não bate na rocha, a gente fala com ela. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Há uma ferramenta, há uma arma poderosa na mão da Igreja Batista Nova Jerusalém, que é a oração. Eis que os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos à oração e súplica que se faz nesse lugar, porque esse não é outro lugar senão a casa de Deus. O que você ora aqui nesse lugar, Deus ouve, irmão. Deus ouve. Para de bater na rocha. Para de bater na rocha. Para de ferir a rocha. Vou pedir a Deus para arrancar do nosso meio o espírito de rebeldia. Porque uma das características principais do ministério de Jesus Cristo foi a passividade. Só quem é seminarista mesmo, quem lê muita Bíblia, que de repente vai lembrar. Eu lembro de uma passagem que Jesus ficou bem irado. Alguém lembra de uma passagem que ele ficou bem irado? No templo, né? Estão profanando a casa do meu pai. Mas tirando essa passagem, vai, me fala outra aí. Eu vejo os discípulos dizendo: ó, Senhor, eles não vão receber a gente não. Quer que a gente peça fogo do céu? Quer que a gente peça os anjos para vir matar geral? Os discípulos. Pedro, bum, arrancando a orelha do soldado. Os discípulos. Mas normalmente em Jesus o que a gente via? Passividade, confiança, certeza, tudo está no controle. Você acabou de cantar aqui, tem que viver o que você canta, tem que viver o que você prega, tem que viver o que você lê. A resposta é que eu vivo de milagres. E dessa vez vai ser mais um milagre. Não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que é perfeito. Está no controle de Deus. Está no controle de Deus. Seu filho, sua filha, sua família está no controle de Deus. Às vezes as pessoas não batem só na rocha, não, batem na rocha e até no pastor, que não tem nada a ver com a história. Eu não sei se eles não estão encontrando a rocha. Aí eu vou no pastor mesmo, que o pastor... o cara chega no meu gabinete: pastor, tem que dar um jeito nisso. Pastor, eu não aguento mais. E eu com as minhas lutas aqui, eu com as minhas dores, a vontade de dizer: eu também não. Entra no gabinete para ouvir Deus, nós vamos orar. E aí, pastor? E aí o que, irmão? Aqui, já orei. Não, eu sei, mas e aí? E aí que se Deus não falar, eu não vou inventar, irmão. Se tem um negócio, eu entro no gabinete e eu faço 2 orações para Deus. Primeira: Senhor, fala comigo. E se o Senhor não falar, não deixa eu falar. Fala comigo. Se o Senhor me mandar falar, eu vou falar. Agora, se o Senhor não falar, não me deixa ser psicólogo, porque eu não sou psicólogo. Não me deixa ser coach, porque eu não sou coach. Sei lá mais o que. Eu não sou conselheiro, eu não sou. Eu não entendo de finanças, de mercado financeiro, eu não sou isso, Senhor. Então, se o Senhor falar comigo, eu vou falar. Agora, se o Senhor não falar, não me deixa falar, Senhor. Porque tem gente que quer ouvir. Irmãos, seria louco, né? Mas eu acredito, sabe, na possibilidade de... Irmão, Deus não está falando, mas fala o Senhor mesmo. Eu sou mesmo. Não, mas eu não sou Deus, não interessa. Fala, pode falar o Senhor. Eu quero ouvir alguma coisa. O cara já quebrou uns 20 porretes na rocha. Ele está arrebentando a rocha. Já despedaçou madeira, tudo na rocha. Ele está revoltado.
Quem quer ouvir Deus hoje, diga amém. Olha para o teu irmão e diga: fala a rocha. Fala, rocha. E aí, fala tudo, irmão, fala tudo, fala tudo. Não tem problema não. Não tem problema não, sabe, se para alguém pode parecer murmuração e tal, não, mas fala tudo. Diga assim: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Mas, Senhor, eu não aguento mais meu marido, Senhor. Fala com Deus. Fala com Deus. Não aguento mais, Senhor. Quando eu casei, ele não roncava, Senhor. Ele não roncava, mas agora ele ronca, Senhor. São os problemas da vida, irmãos. Os problemas. Os homens têm problemas na vida. Mas a gente tem perdido o hábito da oração. A gente não ora quando acorda, a gente não ora quando está saindo para trabalhar. A gente não ora pedindo ao Senhor para nos proteger quando a gente entra no carro. A gente viaja, a gente fica tão empolgado que a gente não ora pedindo para o Senhor guardar a nossa casa enquanto a gente está fora. A gente não ora quando os nossos filhos vão para a escola. A gente orou quando eles eram pequenininhos. Agora não, agora eles vão, voltam. A gente não ora. A gente não ora quando está com dinheiro e pede a Deus: Senhor, me dá a direção de como fazer, de como agir. A gente não ora quando está sem dinheiro. A gente não ora. Agora, reclamar a gente reclama. Reclamar a gente reclama. E normalmente a gente... É tão louco isso, que normalmente a gente nem reclama com a rocha, a gente reclama da rocha para os outros. A gente só fala mal. E eu não gostaria que isso acontecesse comigo. E com toda sinceridade, não gostaria que acontecesse com você. De Deus te pegar pela mão, te levar no alto do monte, mostrar para você uma cobertura linda de frente para a praia, mostrar uma empresa, sabe, toda de vidro na fachada, você sentado numa mesa, mostrar uma mesa lá, sabe, mostrar um contra-cheque com vários zeros, zero, 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 entendeu? Você ganhando, sabe, aquele negócio, Deus te mostrar: tá vendo tudo isso? Mas tu não vai entrar. Está vendo tudo isso aí, ó? Sabe? Imagina, Deus te pegar e te trazer aqui nesse altar, porque o que Ele tinha para a tua vida era tão apoteótico, que a tua cerimônia não ia ser feita lá no templo antigo, porque muitos convidados, seria aqui no templo grande. Aí Deus te arrebatar, te trazer aqui, você aqui, e aí de repente, está vendo aquela noiva vindo ali? Olhe bem, porque não vai rolar. Não vai acontecer. Era um plano, era um projeto. Mas ao invés de você conversar comigo, você bateu em mim. Calvário uma vez só. Salvação uma vez só. E para eu fechar essa mensagem, no Antigo Testamento, quando a gente vai ver a etimologia da palavra salvação, porque no Novo Testamento, salvação significa porta fechada do inferno, porta aberta do céu, vida eterna. É isso. Basicamente é isso. Quando a Bíblia fala assim, salvo, no Novo Testamento ela está falando isso: inferno não tem mais poder sobre a tua vida, o céu está aberto para você, e se você morrer hoje, você vai para o céu, e vida eterna. E no Antigo Testamento, antes do advento da cruz, antes de Jesus Cristo, já existia uma correlação com o céu. Quando se falava de salvação, já se pensava em céu, apesar de não ter ainda o advento da cruz. Mas existia um elemento no Antigo Testamento que foi meio que esquecido do Novo, mas que a gente precisa buscar. Sabe por quê? Porque a nossa Bíblia não é só novo. A nossa Bíblia é novo e antigo. O novo é a última palavra, mas o antigo é a primeira. E para mim, duas palavras pesadíssimas. Formação de caráter não é feita na última palavra, é na primeira. Qual é o elemento que tem no Antigo Testamento em relação à palavra salvação que não tem no Novo? Amplitude.
A palavra salvação no Antigo Testamento sempre leva ao pensamento de amplitude. Quando você é salvo para viver amplitude. Então, numa guerra, quem era salvo para alargar. Aí no Novo Testamento a gente parece que se esqueceu um pouco disso. Então é salvo e aí pensa no céu, e na terra, miséria. Miséria. Que Deus traga ao teu coração a revelação completa da palavra. Porque quando Cristo nos salva para fechar a porta do inferno, nos salva para abrir a porta do céu, nos salva para garantir a vida eterna, e sem dúvida nenhuma esse é o maior milagre, mas também nos salva para vivermos e vivermos bem na terra. Mas o que o diabo quer é que você murmure e reclame de tudo. Não, você tem que agradecer pelo que está dando certo, e você tem que apresentar diante de Deus aquilo que está dando errado. E para de murmurar e vamos orar mais. Para de murmurar e vamos adorar mais. Para de murmurar e vamos viver mais na presença do Todo-Poderoso. Quantos querem viver assim? Digam amém. Vamos ficar de pé, querido, em nome de Jesus.